Boa noite a todos, boa noite, conselheiros, boa noite, professor Eurico, todos os interessados aí nessa temática de hoje. Quero dar as boas-vindas a todos, agradecer a presença desse tema aí tão relevante para a nossa atualidade. Então, eu sou o Thiago Jazinski, vice-presidente do Conselho Regional de Economia. Quero desejar a todos um bom evento, né, de hoje. Vou passar a palavra daqui a pouquinho para Maria Gabriela, que vai conduzir a noite de hoje, né? Eu tenho um compromisso agora na sequência, eu tenho aula, então não vou poder participar, mas eu quero desejar a todos uma boa noite, um bom evento. E quero agradecer mais uma vez muito o professor Eurico, que está aqui conosco mais uma vez, né, pela acho que terceira semana seguida aí, nos presenteando com o seu conhecimento aí, um tema, né, extremamente importante. Queria muito poder participar até o final, mas eu não vou conseguir, mas depois eu acompanho lá pelo canal do YouTube. Então, Eurico, muito obrigado mesmo por ter aceitado esse convite. E teremos sua presença mais uma vez na semana que vem também, né? Na semana de perícia. Então, muito obrigado, Eurico. Obrigado a todos que estão aqui presentes. Vou passar a palavra agora para Maria Gabriela, ela que vai conduzir essa noite de hoje. E quem tiver perguntas aí, ela que vai fazer essa condução. Então, muito obrigado a todos. Boa noite. Passo a palavra a Maria Gabriela. Obrigada, Tiago. Boa noite a todos, mais uma vez. Sejam todos bem-vindos a essa palestra muito importante, Reforma Tributária, uma análise comparativa entre o sistema atual e o IVA. Para quem não me conhece, meu nome é Maria Gabriela, eu sou economista, perita e conselheira suplente do Corecó. É um prazer mediar esse debate hoje tão relevante sobre a reforma tributária. É um tema que impacta diretamente a economia, as empresas, os cidadãos. Hoje vamos comparar os dois modelos do sistema atual, marcado pela incidência de uma cascata de tributos, com cálculos complexos de crédito e débito, e as propostas de substituição pelo imposto sobre o valor agregado, o tal do IVA, que promete simplificação e uma neutralidade fiscal. O objetivo desta live hoje, então, é entender as vantagens, os desafios e os impactos desta transição que estamos vivendo. Para isso, contamos com o economista, advogado, professor Dr. Eurico de Souza Filho, um grande especialista na área do direito tributário, que trará visões técnicas, jurídicas e econômicas sobre esse tema que discutiremos hoje. Antes de passar a palavra para o nosso palestrante de hoje, informo que a palestra será gravada e que ficará à disposição dos participantes. A palestra terá a duração de 1h30. A primeira hora será a exposição do professor Eurico e os 30 minutos para perguntas que podem ser feitas diretamente ao professor. E também podemos usar o chat. Então, fazendo essa breve introdução, eu passo a palavra ao professor Eurico, mas antes de mais eu gostaria que ele se apresentasse, até porque ele tem um currículo extenso, tá? Então, eu gostaria que o professor Eurico começasse e se apresentasse em primeiro lugar. Professor, fique à vontade. Muito obrigado, Maria Gabriela, minha amiga. Muito obrigado aos colegas presentes nesta reunião, nesta conversa, nesse bate-papo sobre direitos tributários, sobre economia, sobre tributação. Quero me apresentar. Sou Eurico Pereira de Souza Filho. Tenho 70, vou fazer 70 anos de idade este ano. Nasci em São Paulo, sou formado em economia pela PUC de São Paulo, em 1982. Com base na minha formação em economia, eu galguei alguns cargos na esfera pública, mediante concurso. Fui fiscal de tributos estaduais no estado do Mato Grosso do Sul. Depois eu passei também, mediante concurso, para ser auditor fiscal da Receita Federal. No Mato Grosso do Sul, trabalhei por 12 anos. Na Receita Federal, trabalhei por 16 anos. Na Receita Federal, aproveitei
o conteúdo de direito tributário, que era o que eu trabalhava ali, especialista na área de IPI, de imposto de renda, eu fiz o curso de Direito para que eu pudesse utilizar os conhecimentos, tanto da área tributária, da economia, junto com o direito tributário, após o momento da minha aposentadoria. Eu hoje estou aposentado da Receita Federal e atuo como consultor. Resolvo problemas das pessoas que têm problemas com a Receita Federal, problemas de autuação fiscal e orientação jurídica também na área de recuperação judicial e na área de falência. Portanto, moro em Ponta Grossa há 25 anos e, então, esta é a minha apresentação. Sou delegado do Corecon aqui na região de Ponta Grossa, já um segundo mandato, né? Então, eu quero estar entre colegas e quero fazer um debate, uma conversa franca, bem objetiva. E, para esta conversa, eu tenho uns slides. Esses slides vão servir somente para que eu possa conduzir, ter um roteiro de apresentação da matéria e do conteúdo. É claro que, como professor, a gente sempre faz uma contextualização para que a gente possa falar do tributo. Uma contextualização para que, com qual objetivo vocês vão perceber? É o da importância de um sistema tributário para uma nação, para um país capitalista, desenvolvido, que tem muitas funções públicas de cunho social, né? Então, esse Estado precisa de recursos e quem dota de recursos esse Estado é o sistema tributário. Então, conhecer as premissas desse sistema tributário, conhecer depois quais são os problemas, quais são, vamos dizer assim, a ineficiência, quais são, enfim, algumas reclamações, tanto da parte de quem arrecada, quanto da parte de quem atende, paga o tributo, quem paga o imposto. Havia algumas reclamações e, num esforço de um longo período de observação do sistema, de funcionamento do sistema, de diagnóstico, chegou-se a essa reforma tributária de 2023, pela Emenda Constitucional 132, que lançou ali as bases daquilo que se espera, e vocês verão, e eu acho que irá atender. É uma reforma muito, muito interessante, sabe? Pelos seus princípios, pelo seu modus operandi, é uma reforma, assim, inovadora. E depois, agora, nós tivemos a Lei Complementar 214, de 10 de janeiro de 2025, portanto, tem janeiro, fevereiro, março, muito recente, não tem 3 meses essa lei complementar. Então, vamos, então, às telas com as quais eu vou desenvolver o conteúdo. Deixa-me colocar aqui e perguntar para a minha amiga se apareceu o conteúdo. Sim, sim, apareceu sim, só precisa dar um F5 para ela aparecer na totalidade, professor. Será que deu certo? Não, F5. É sim. O modo Isso, apresentação. isso, é aí. Agora deu sim, professor. Deu certo, né? Aparece. É que eu Isso. estava apertando a tecla ao lado. Pois bem, reforma tributária, né? Eurico Pereira de Souza, Corecon, Sexta Região, Curitiba, 2 de abril de 2025.
Então, essa reforma, conforme eu antecipei, né, ela é motivada pela emenda constitucional número 132, emenda essa que demorou mais de 20 anos no Congresso, sendo discutida, sendo, vamos dizer assim, elaborada, passou por várias comissões, passou por audiências públicas nas quais os empresários puderam participar e trazer informações, colaboração, sugestões. Então, saiu a emenda constitucional 132. Na sequência, nós sabemos que a estruturação do sistema tributário tem como matriz a Constituição, no caso, a Constituição de 1988. É a matriz, é a norma matriz, a norma maior, originária, né? E ela é a Constituição. E na Constituição estavam lançadas as bases do atual sistema. E esse sistema foi alterado por uma emenda à Constituição. E a emenda à Constituição é a ferramenta legal que estabelece normas gerais relativas ao tributo. Após o lançado de normas gerais e efetivamente instituir o tributo, que foi possível e está possível na Constituição, vem uma norma complementar que implanta o tributo, declara ou informa o tributo como instalado, né? E depois nós temos a lei complementar. A lei complementar ela é uma lei que estabelece regras gerais, princípios, orientação, estruturação daquilo que será um novo ou uma importante reforma do sistema tributário. Então, essa lei complementar 214, que é a que iremos estudar hoje, ao final da nossa abordagem, após uma contextualização, ela traz nada menos do que 540 artigos. Lembrando que o Código Tributário anterior tinha 203 artigos. E o Código Tributário anterior, que cuidava e ainda cuida de todo o arcabouço tributário vigente até hoje, conseguia atender e orientar toda uma estrutura muito importante, muito funcional, é claro, e com alguns problemas, por isso que houve a reforma, mas que com 203 artigos atendia a uma gama muito grande de tributos. Agora, com a reforma, nós tivemos instituídos basicamente 3 tributos, né? Tivemos suprimidos 5 tributos, suprimidos 5 tributos, impostos, e instituído 3 tributos. Então, aí nós vamos fazer uma análise comparativa entre o sistema atual, vamos chegar nesto, baseado no cálculo de créditos e débitos, que era a grande reclamação, era um grande fator de falta de eficiência do sistema, era essa sistemática de créditos e débitos, ou a tributação que incidia em cascata, por etapas do fluxo econômico de um produto, de um insumo ou de uma mercadoria. Então, ele incidia por etapas, em cascata, por uma sistemática de crédito que se revelou, em tese, seria ideal, mas que, na prática, revelou-se com muitos problemas. Então, para que a gente possa compreender, inclusive, os números que iremos apresentar, né, a gente tem que entender o Estado como provedor de necessidades coletivas, mediante o exercício de funções públicas.
Essas funções públicas naturais, inatas do Estado, é a função legislativa, judicial, todo o executivo. E o público, o Estado, ele avoca para si monopólios. Monopólios que eu digo que são monopólios de atuação que dificilmente encontraria sustentabilidade se não contasse com um sistema robusto, estável e eficiente para a obtenção de recursos, para financiar, manter suas funções e a sua própria existência. Então, o sistema tributário é extremamente importante para os estados, para as sociedades desenvolvidas e que assumem funções sociais, né? Então, posto isso, não é? O Estado ele necessita captar recursos financeiros para financiar e disponibilizar aos cidadãos contribuintes, os serviços que lhe competem, como como institucional provedor legal das necessidades coletivas e organizar o ambiente macroestrutural para a realização das atividades econômicas civis, de produção de bens, serviços e organizar o consumo. Premissas de um Estado, né? Quais são as premissas de um Estado capitalista, né? A gente tem que ter em mente que, em tese, o Estado não produz riqueza. Ele não se envolve ou não deve se envolver com atividades de indústria, de comércio, nem de agricultura, nem da pecuária. E são as atividades inerentes e que devem ser cometidas à sociedade civil. Entretanto, de forma excepcional, o Estado poderá realizar atividades em setores estratégicos de interesse nacional, mas, neste caso, com a ressalva de que ele desce um degrau da sua condição de Estado para atuar ombro a ombro com a iniciativa privada nessas atividades de interesse social para produção de algum produto que a atividade civil ou privada não tenha condições ou não tenha interesse de atuar. Aí o Estado, como de maneira supletiva, ele poderá atuar ou desenvolver atividade. Portanto, o Estado depende e, portanto, o Estado não tem rendas próprias. Ele não atua, ele não empreende. Ele depende fundamentalmente da produção econômica da coletividade. É a coletividade que terá de ter a capacidade, a condição de produzir a totalidade de bens e serviços que esta mesma coletividade depende ou vai consumir. Premissa. Uma terceira premissa. O Estado administra, portanto, especificamente para esse fim, ele administra um sistema monetário, no qual o total de riqueza produzida deve ser suprida ou alimentada com instrumentos monetários suficientes para manter o equilíbrio, a circulação de bens e serviços, sem que ocorra corrosão, inflação desses instrumentos monetários. Então, com essas premissas, a gente estabelece, a gente especializa a atuação do Estado no quesito da moeda, da administração de recursos e da riqueza e dos instrumentos de tributação para a obtenção de recursos, sendo os recursos que ele obtém uma parte do total daquilo que a coletividade produz.
Então, dizendo, sistema monetário. O que é um sistema monetário? É um conjunto de regras e instituições que organizam a moeda de um país. É composto por cédulas, moedas legais, a circulação de curso forçado, aquilo que nós economistas conhecemos, mas está aqui por questões didáticas. O sistema tributário é um conjunto das regras destinadas a regular a instituição, a cobrança, a arrecadação e a partilha de tributos, e ao qual se dá o nome de sistema tributário nacional, sistema tributário nacional, que é, vamos dizer assim, atendido por um ramo especializado do direito, que é um ramo especializado do direito tributário. Ramo especializado porque tem princípios, conceitos e metodologia própria, em que pese se ligar ao ramo, o tronco geral do direito. Né? Aí, com base nisso, lançando essas pequenas premissas, nós vamos fazer um diagnóstico, poderíamos dizer, um diagnóstico de quem é o Brasil, que Estado é esse, que nação é esta, qual o seu porte econômico, qual a sua importância. Quero capturar a importância do Brasil a partir da sua dimensão econômica, diante das outras nações no mundo. Vamos lá. O Brasil, hoje, 2025, com base no relatório do Fundo Monetário Internacional de 2024, é a décima maior economia do mundo. Nós estamos com 2,606 trilhões de dólares, é o nosso produto interno bruto. E só para lembrar, só para ver, é interessante a gente ver que os Estados Unidos é realmente uma potência econômica com 26,19 trilhões, a China com 19, um terço abaixo, e depois temos aí os outros países nos quais a gente destaca a Índia, com 3,82 trilhões, a Rússia, com 2,14 trilhões. E a Rússia, um nível muito próximo do nosso PIB, é uma potência nuclear, uma potência tecnológica, uma potência bélica que está em guerra e assusta todo o Ocidente. E quais são as funções do Estado? Quais são as funções do Estado? Só para lembrar, e muito rapidamente, porque depois nós vamos ver, a partir dessas obrigações, nós vamos ver o quanto que o Estado arrecada e quais os mecanismos que o Estado brasileiro adota para realizar essa arrecadação. Para atender o quê? Quais são aquelas funções que o Estado, eu disse, que avoca para si, né? Para ele regular, para ele prestar serviços, né? Inerente à segurança, serviços de saúde, de educação, saneamento básico, comunicações, estrutura do Estado, legislativo, judiciário e executivo, infraestrutura urbana, transporte, defesa civil e defesa externa. Tá? Defesa externa exercida pelo Exército, né? Serviços de comunicações, em que pese ela não realizar ela própria, mas ela regula a atividade, ela concede, faz concessões públicas para o desempenho dessas atividades e atua como reguladora, né? Muito nos transportes urbano, transporte interestadual, transporte aeroviário e assim por diante. Nas comunicações também, né? Saneamento básico, mas muito fortemente no legislativo, judiciário e executivo. E aí, é o seguinte,
O Brasil é a 10ª economia mundial. O produto interno bruto do Brasil em 2024 foi de 1,7 trilhões, de acordo com o IBGE. 11,7 trilhões é um número que ele é composto de 11 mais 12 zeros, conforme está aqui. E a carga tributária do Brasil, que está numa média entre 32% e 33% do PIB, nos proporciona uma arrecadação de 3,774 trilhões de reais. Trilhões de reais. Tá? E essa arrecadação de 3,74 trilhões de reais é maior do que o produto interno bruto de muitos países, inclusive de outras nações desenvolvidas. Se a gente seguir ali na tabela do FMI, a gente vai perceber que tem países desenvolvidos, Suécia, Dinamarca e outros países, que têm uma produção interna muito inferior a esses 3,4 trilhões, que é o que nós arrecadamos em tributo. Aí fica a pergunta: isto é suficiente? Isso está adequado? Está bem dimensionado para as nossas necessidades? Isso está bem adequado ao sistema tributário que nós temos? A resposta é que temos muitas reclamações. Temos uma estimativa de sonegação, de evasão tributária, e temos uma reclamação de dificuldades do custo excessivo da máquina administrativa para resolver ou para atender a uma legislação que é, de fato, muito extensa, complexa e que gera muito litígio. Há muita emissão de autos de infração, há muitos litígios de contestação de princípios. O legislativo, na parte tributária, vive assoberbado de reclamações dos contribuintes. Então, aqui eu digo, a reforma tributária, por quê? A sonegação fiscal é um dos maiores problemas do Brasil. É um dos principais desafios que enfrentamos. Estimativa: o Brasil perde cerca de 480 bilhões anualmente devido à evasão fiscal. Só a evasão fiscal. Isso representa uma enorme oportunidade perdida para o país. Diz Lopes, que é uma pessoa que foi entrevistada agora, dia 25 de março, e essa reportagem consta na revista Exame, de março, agora de 2025. Pois bem, nós temos uma estrutura de impostos, uma estrutura tributária, que ela atende às 3 esferas da União, as 3 esferas públicas, que é a União, os estados e os municípios. Então, nós temos tributos que são os responsáveis para carrear recursos para os cofres e para a fazenda pública. Aqui eu coloquei um quadro: estados, municípios, nós temos o ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviços, o ISS-QM, que é o Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, o PIS, que é o Programa de Integração Social, o COFINS, que é uma contribuição para o financiamento da Seguridade Social, e o IPI, que é um imposto sobre produtos industrializados.
Esses 5 impostos, eu já adianto, estarão sendo substituídos pelo IBS, pelo CBS e por um imposto seletivo. Mas a ênfase, grosso modo, vamos dizer assim, a repercussão maior, o impacto maior está na extinção do ICMS, do ISS, do PIS, COFINS e do IPI. E daqui a pouco nós vamos ver mais em detalhes o que eu vou poder contar para vocês, o que maculava, que causava reclamação na sistemática do ICMS e do IPI e do ISS. Pois bem, só para contar para vocês, aqui o direito tributário ele tem alguns princípios que são parâmetros e critérios que a legislação tributária precisa atender para que ela seja considerada constitucional, para que ela seja considerada legal. Eu vou falar bem rapidinho aqui, porque não é o objetivo de entrar no mérito desses princípios, mas ali tem o princípio da legalidade, princípio da isonomia, princípio da capacidade contributiva, da vedação do confisco, da irretroatividade, da anterioridade, da uniformidade geográfica, da liberdade de tráfego, da transparência e da não cumulatividade. São princípios que são seguidos e que, ao se perceber a violação de cada um desses princípios, possibilita a arguição de inconstitucionalidade do tributo. Só que a Lei Complementar 214 trouxe mais alguns princípios para acrescer a esses, que são os princípios instituídos pela reforma tributária, que é o princípio da simplicidade. O que ela quer dizer? A legislação tem que ser simples, ela tem que ser compreensível para o cidadão comum. Ela tem que ser de fácil interpretação, não conter ambiguidade, não conter palavras ou conceitos ou informação que induza a erro a pessoa que, com um senso mediano do povo, leia e interprete qual é o mandamento. Por quê? É o povo que, em última instância, paga, suporta o tributo, seja de forma direta ou indireta. Princípio da justiça tributária, princípio da neutralidade, princípio da simplicidade, da neutralidade, são os dois princípios que, vamos dizer assim, demarcam mesmo, eles vão atribuir o caráter, a personalidade de inovação desta lei complementar. Princípio da cooperação, cooperação entre os entes tributantes, isto é, os entes tributantes terão que cooperar entre si. Cooperar quer dizer, eles terão que suprir as outras esferas com informações para que, no interesse da tributação. Princípio da defesa do meio ambiente e princípio da atenuação dos efeitos regressivos. Essa atenuação de efeitos regressivos é um mandamento que constava e que consta na orientação tributária do Código Tributário, mas que, a bem da verdade, não tem uma implementação eficaz ainda no Brasil. Bom, e a definição de tributo? Tributo é toda prestação pecuniária, compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Então, tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, obrigatória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, portanto, uma
multa não é um tributo, mesmo que seja uma multa imposta por um órgão tributário, quando ele cobra um imposto e embaixo ele adiciona a multa, aquela multa não é tributo. Aquela multa é penalização de ato ilícito, instituída em lei, cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Cobrada mediante atividade administrativa, quer dizer, tributo só pode ser cobrado, exigido por órgão público. E os tributos são impostos, taxas e contribuição de melhoria. Só que essa definição genérica, ela passou a ter uma interpretação ampliada. Impostos, artigo 145 da Constituição, taxas, artigo 145, contribuição de melhoria, contribuições sociais, contribuições especiais e empréstimo compulsório. Portanto, a bem da verdade, o nosso sistema tributário ele começou com uma divisão tripartite, que era impostos, taxas e contribuições. E um empréstimo compulsório, que era um tributo cobrado em situações emergenciais e especiais, mas impostos, taxas e contribuições. E das espécies tributárias da União, nós temos esse elenco aqui de 13 impostos, de 13 tributos, dos quais o IPI, o PIS e o COFINS estarão sendo extintos, porque a reforma tributária tá. E essa reforma tributária, promulgada em traz uma proposta inovadora, cada uma com seus impactos e desafios, principalmente a pioneira e ousada utilização de recursos de processamento de dados e de informações. Esta mudança que nós vamos começar a ver os seus artigos importantes, e não serão muitos, para que nós possamos compreender, visa simplificar o sistema tributário, reduzindo a complexidade e o tempo gasto pelas empresas com a gestão fiscal. Porque, veja bem, os departamentos de gestão tributária das empresas, das grandes empresas, é enorme, porque eles têm que cuidar de legislação de 27 estados, do Distrito Federal, da União e de 5.772 municípios. Porque uma empresa que tem atuação nacional e vê e tem que trabalhar e atender os requisitos de legislação específicos de cada uma dessas legislações. E isto é dantesco, isto é, assim, vamos dizer assim, enorme. E isso trazia o chamado custo Brasil, o custo de administrar o tributo. E este custo, necessariamente, é carreado para os preços dos produtos. É carreado, vem em detrimento da margem de lucro do empresário, vem em detrimento também da arrecadação tributária, ou de uma realização de resultados melhores antes, né? Na medida em que a empresa consegue diminuir custos, ela consegue produzir com preços menores, consegue vender mais e, na proporção, ela consegue faturar mais, porque ela tem ganhos de escala, né? Na medida em que ela consegue reduzir custos. E o ganho, o multiplicador de ganho na forma de faturamento, vai trazer impacto no lucro, vai trazer impacto na arrecadação tributária, vai trazer impacto na contabilização do produto interno bruto, vai trazer a contabilização também numa carga tributária correspondente. Então,
Para as grandes corporações, a implementação do IBS, que é o Imposto de Bens e Serviços, poderá significar um cenário mais previsível e menos oneroso em termos de compliance tributária. Essa mudança visa simplificar o sistema tributário, reduzindo a complexidade e o tempo gasto pelas empresas com a gestão fiscal. Pois bem, aí o que ocorre? Com a edição da Lei Complementar número 214, nós já temos anunciado os princípios pelos quais esta nova sistemática de tributação vai funcionar, tá? A parte operacional dela, né? Então, eu quero chegar nessa parte aqui na minha tela para que eu possa mostrar para vocês como será. Por quê? Eu já adianto. A indexação e a codificação de todas as atividades, produtos e serviços, empresas do ambiente econômico, vai possibilitar que o processamento de dados do governo federal ou do Estado, que é um processamento de dados robusto, com a experiência da escrituração fiscal digital, vai possibilitar que as empresas, e essa sistemática vai começar com as grandes empresas primeiro, não vai chegar nas pessoas que fazem a sua declaração pelo simples. O que vai ocorrer? O tributo será apurado, integralmente apurado, a nível de processamento de dados interno, vamos chamar assim, da estrutura de governo. Vamos chamar da Receita Federal, da Receita Estadual dos municípios, da Receita Municipal dos municípios. O que eu quero dizer é que a empresa ela vai entrar no sistema, ela vai entrar no seu cadastro e a cada período de apuração ela vai baixar a sua declaração já totalmente preenchida, totalmente elaborada, totalmente calculada, virá para ela para que ela faça apenas correções justificadas. Então, ela vai entrar no sistema, baixa a sua tela de apuração, a par dos seus controles internos, que ainda poderá e deverá ser mantido, ela vai ter a oportunidade de fazer os ajustes e correções e naquilo que o sistema lhe apresentou e enviar para finalizar a sua declaração. Muito semelhantemente ao que a Receita Federal já faz para as pessoas que apresentarem a sua declaração de renda, que tiverem um certificado digital, já que eu toquei um certificado digital, a gente entra no site da Receita e a gente baixa a declaração do imposto de renda pré-preenchida. E ali a gente só faz os ajustes, coloca algumas informações. A maior parte das pessoas que fazem uso fazem pouquíssimos ajustes, porque o sistema de processamento de dados, de controle de informações, com base em quê? Na nomenclatura, na codificação de produtos da nomenclatura comum do Mercosul, todos os produtos têm uma codificação, a codificação dos serviços pela Lei Complementar 116, e na identificação de CNPJ e CPF dos atores e das pessoas que atuam com seus negócios, a partir de informações que são enviadas por cartórios, a partir de informações que são prestadas pelas próprias pessoas ao final de ano das suas declarações e a partir de informações que as empresas
deverão passar mensalmente para a Receita Federal. Mensalmente, a Receita Federal ou o sistema vai receber as informações em meio digital e, em meio digital, vai ser possível elaborar a declaração com toda a complexidade que, no primeiro momento, ao a gente abordar a Lei Complementar número 214, a gente vê uma complexidade enorme. A gente não entende os termos, por quê? São conceitos novos, são conceitos que ainda deveremos estudar e que deverão ser esclarecidos numa norma que ainda será editada, e vocês verão aqui, que são as normas de cada um dos entes que vão da federação. Então, deixa-me avançar. E aqui eu tenho a informação que falta finalizar a tramitação do projeto de lei que está um projeto de lei ainda, o número 108, que está no Senado e define algumas questões específicas de estados e municípios, como a forma de governança, a estrutura do comitê gestor, a distribuição de receitas e também o envio da lei ordinária, que define alíquotas do imposto seletivo, IS, tá? Então, o que acontece? Então, o sistema ainda não está pronto, não está terminado na sua reforma. Nós ainda dependemos da constituição de um comitê gestor, né? A distribuição. E nesse comitê gestor, nós vamos ter definidas, inclusive, a definição de alíquotas, e isso vai vir um momento ainda a seguir. Pois bem, agora eu vou entrar, quero discutir aqui os problemas que tínhamos no ICMS. Qual que era o problema que causava a reclamação dos contribuintes e era também determinante de muita evasão tributária, de muita sonegação? Era isso. O ICMS ele será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadoria ou prestação de serviço, com um montante cobrado nas operações anteriores, pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal. A confusão está pelo seguinte: essa sistemática de não cumulatividade, ela compreende o seguinte, que ela da incidência em cascata, ela está estruturada para que um produto que um comerciante adquire do estado do Maranhão, por exemplo, esse produto pagou o imposto lá no estado do Maranhão, imposto ICMS ao estado, e este imposto que ele pagou ao estado do Maranhão entra como crédito aqui no estado do Paraná e esse crédito é considerado na hora do cálculo do ICMS que deverá ser pago ao estado do Paraná. Ocorre que a confusão e os problemas decorrem do seguinte: aquilo que vinha destacado como crédito lá de um estado do Nordeste, do Norte, do Sul, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, este imposto que vem destacado na nota tinha-se muita dificuldade de conferir a legitimidade dele, de conferir se ele foi pago ou se ele foi sonegado. Ou mesmo se para esse imposto que veio destacado na nota foi posteriormente concedido uma isenção. Isenção é dispensa do pagamento, em que pese está destacado, mas na hora por um chamado incentivo fiscal, lá o Estado remetente dispensava o pagamento, em que pese está destacado. Mas esse crédito que vinha lá, ele impactava
o destinatário aqui do Paraná, que considerava isso como crédito e distorcia os preços internos, distorce também a arrecadação tributária aqui do Paraná e onera também o contribuinte, a pessoa física, o consumidor aqui no estado do Paraná. Por quê? O imposto que vem lá do estado, que eu usei como exemplo do Maranhão, tá? Ele, a partir de que ele chega aqui, ele se incorpora ao preço do produto e, ao ser incorporado ao preço do produto, ele é transferido para o consumidor que arca com o pagamento do tributo. O consumidor é quem efetivamente paga o imposto, pagava o imposto ICMS. E o comerciante, ele é um intermediário que apenas fazia esta contabilidade de receber um produto de um estado lá do Maranhão com um determinado crédito, ele colocava a sua margem de lucro aqui, aplicava a alíquota do estado do Paraná, chegava a um montante, desse montante descontava o valor que foi pago para o estado do Maranhão e, a partir disso, ele era recolhido o tributo no estado do Paraná. Veja que, em tese, teoricamente, é uma matemática possível, mas é uma matemática complicada e é uma matemática muito sujeita a fraudes, a evasão e sonegação tributária. Então, essa era a reclamação desse tributo. Mas como substituir, como resolver isso, né? E isso ocorre tanto no ICMS como no IPI. E se chega-se a estudos econométricos, são estudos da, 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 do IBGE, do Ministério da Indústria e do Comércio e das secretarias de, da Receita Federal que estudam os casos e das entidades civis de indústria e comércio, eles, eles fazem um cálculo de que esse tributo, esta sistemática era muito complicada e ineficiente, inclusive derrubando a produção e a produtividade das empresas. Então, esse era o problema. E o IPI também tem essa mesma definição. O IPI, previsto no inciso, será seletivo em função e será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas operações anteriores. Tá? Então, tinha esse mesmo problema da contabilidade de créditos e débitos. Pois bem, aí nós chegamos na reforma aqui tributária. E quando a gente tem uma reforma tributária complexa, muito extensa, a gente tem que se pegar, tem que se voltar para a teoria do direito tributário, para a gente identificar esses elementos que eu vou citar aqui na legislação. Se a gente conseguir, vamos dizer assim, abordar estes tópicos, e aqui eu destaco, são 6 tópicos, a gente consegue sair de uma leitura trabalhosa com um bom nível de aproveitamento daquilo que a leitura quer nos informar. Então, a gente tem que procurar aqui qual é a hipótese de incidência do tributo. Qual que é o fato gerador? Qual que é a alíquota? Qual que é a base de cálculo? Quem que é o sujeito ativo que tem a competência para cobrar e quem é o sujeito passivo? A hipótese de incidência é a descrição do texto legal daquela situação hipotética sobre a qual
a gente deve enquadrar o fato gerador. Fato gerador é o evento ocorrido no mundo real, que as pessoas realizam, né? Então, a gente vai sempre conferir se o fato que foi realizado confere ou se amolda a descrição da hipótese de incidência. É isso, é esta atividade que a fiscalização realiza, é realizando esse cotejo entre o fato gerador e a hipótese de ocorrência, de incidência. Se fechou essa condição, aí a gente passe para definir qual que é a alíquota aplicada para aquele fato gerador, qual que é a base de cálculo, que é a dimensão financeira daquele evento, quem é a pessoa que está cobrando, que tem a competência, a autoridade para cobrar, e quem é o sujeito passivo, a pessoa que será obrigada a pagar esse imposto. E aí nós chegamos aqui na Lei Complementar 214. Então, ficam instituídos o imposto sobre bens e serviços de competência compartilhada entre estados, município e Distrito Federal, de que trata o artigo 156-A da Constituição, porque ele foi inserido no artigo 156, mas como já existe o artigo 156, eles subnumeram para 156-A, no caso A. E a contribuição social sobre bens e serviços de competência da União. Esse aqui é competência da União. Então, são impostos, um imposto que é criado de competência dos estados, município e Distrito Federal, o imposto vai para os estados e municípios. E a contribuição vai para a União. Então, de bens e serviços de competência da União, de que trata o inciso 5, caput do artigo 195 da Constituição. Portanto, uma primeira definição que a gente deve reduzir a complexidade. O imposto criado é do Estado, dos estados e dos municípios. A contribuição é da União. Tá? E aí diz, no parágrafo 2º, o IBS, o imposto e a contribuição são informados pelo princípio da neutralidade, segundo a qual esses tributos devem evitar distorcer as decisões de consumo e de organização da atividade econômica, observadas as exceções previstas na Constituição Federal. Esse princípio da neutralidade, ele é, vamos dizer assim, oposto à sistemática de crédito, sabe? Ele é oposto à sistemática da incidência não cumulativa ou da incidência em cascata, tá? Então, esse princípio é um princípio anunciado aqui e ele esclarece que esse princípio ele tem o objetivo de evitar distorções às decisões de consumo e de organização da atividade econômica. Por quê? A sistemática anterior provocava e trazia impactos negativos e distorcia os custos das empresas, provocava competição desleal e era a base também da guerra tributária entre os estados. A chamada guerra tributária entre os estados tinha uma ferramenta que era trabalhar, manipular a estrutura dessa sistemática de incidência em cascata dos impostos de créditos vindos de lugares, né? Créditos
que vinham, que eram e tinham que ser e que era incorporado aos preços dos produtos. Então, eu destaquei aqui, né, o IBS são informados pelo princípio da neutralidade. Agora, para fins desta lei complementar, consideram-se operações. Aí vocês vão ver que, com uma abordagem bem objetiva, eu vou atender aqueles quesitos aqueles 6 pontos, aspectos que eu disse que é importante a gente localizar na legislação. Assim, considera-se operações. A gente deve lembrar que, na lei, tudo aquilo que a gente, porventura, possa considerar até como óbvio, tem que estar escrito. Se não estiver escrito, não será obrigatório, ou não terá valor. Tudo tem que estar escrito. Então, ele vem definir operações bens. O que é bens para essa lei? Toda e quaisquer que envolva bens móveis ou imóveis, materiais ou imateriais, inclusive direitos. Olha a repercussão que ela traz. Bens, móveis e imóveis, materiais ou imateriais, inclusive direitos. E serviços, todas as demais que não sejam enquadradas como operações com bens, nos termos da linha A deste inciso. Então, na nossa economia, nós vamos ter bens e serviços. Porque aquilo que não for bem será serviço. Porque esse artigo, esta linha A, ela tem o objetivo de abarcar bens móveis ou imóveis, materiais ou imateriais, inclusive direito. E se a gente olhar, tudo que é importante nas nossas vidas se enquadram numa dessas categorias, seja bem de consumo, seja bem patrimonial, seja, enfim. E fornecimento. O que é fornecimento? A lei complementar define. A entrega ou disponibilização de bem material. Tá? Então, fornecimento quer dizer isso. Instituição, transferência, cessão, concessão, licenciamento ou disponibilização de bem imaterial, inclusive direito, prestação ou disponibilização de serviço. Então, isso é o conceito de fornecimento. E fornecedor é a pessoa física ou jurídica que, residente ou domiciliado no país ou no exterior, realiza o fornecimento. É óbvio, né? Mas está aqui definido. Está aqui definido. Adquirente. Aquele obrigado ao pagamento ou a qualquer outra forma de contraprestação pelo fornecimento de bens ou serviços. Preste atenção que aqui ele está falando do adquirente de bens e serviços. Não estamos ainda falando da pessoa responsável pelo pagamento do tributo. Aí está falando, definindo aqui a operação econômica de fornecer e de adquirir um produto. Então, ele define quem são esses atores. Aquele obrigado ao pagamento ou a qualquer outra forma de contraprestação pelo fornecimento. No fornecimento, a gente tem que a prestação é o objeto que é entregue. A contraprestação é o valor ou a paga ou a recompensa pelo fornecimento do objeto. Tá? Então, aí nós temos aqui uma definição, no caso de pagamento ou de qualquer outra forma de contraprestação, o ponto ou ordem,
ou em nome de terceiro, aquele por conta de quem ou em nome de quem decorre a obrigação de pagamento, ou de qualquer outra forma de contraprestação pelo fornecimento de bem ou serviço. Eu fico aqui e começo a suspeitar que essa redação ela é bem assim, a gente precisa ler com bastante cuidado e não atende àquele quesito da simplicidade. Eu já questiono aqui porque é uma redação juridicamente um pouco mais complexa. Ele define destinatário, né? Vem aqui a definição. E aí nós vamos para o artigo 12. A base de cálculo do IBS, do imposto, e da contribuição é o valor da operação, salvo disposição em contrário previsto nessa lei complementar. Então, está vendo? O valor do imposto e da contribuição é o valor daquela operação. Sobre esse valor é que vai incidir o imposto e a contribuição. Muito claro, muito objetivo. E a base de cálculo? Ele diz aqui, no parágrafo 2º, né? Ele diz, não integram a base de cálculo do IBS, da CBS, o montante do IBS e da CBS incidente sobre a operação. Aqui a gente tem que explicar. O ICMS, ele tinha uma sistemática de cálculo do imposto por dentro. Isto é, ele dizia expressamente que a base de cálculo incluía o ICMS, o valor do imposto pago. Olha só, e tornava o cálculo do ICMS um pouco mais complexo. Não vou me alongar aqui, porque em outra oportunidade a gente pode tratar disso, mas as pessoas sabem que a base de cálculo, quando eu disse integra o imposto, integra a base de cálculo para o seu cálculo. Era a redação do ICMS. E aqui no IBS e no CBS foi excluída esta forma de cálculo. O montante do IBS incidente sobre a operação. Ele não integra. E também não integra o montante do produto industrializado, do IPI. Por quê? No ICMS, o valor do IPI pago integrava a base de cálculo. Então, eu pagava ICMS sobre o IPI que eu paguei. Essa era uma grande queixa, né? E o IPI incluía, o IPI era incluso na base de cálculo do ICMS. Eu sei que é muito complicado falar nisso agora e num primeiro momento é difícil de pegar, mas numa segunda abordagem isso é fácil de ser compreendido. Aí diz, as alíquotas do CBS e do IBS serão fixadas por lei específica do respectivo ente federativo, nos seguintes termos. Então, quer dizer, a lei ainda não está fixada a alíquota, ainda não temos alíquota. Nós temos, sim, vai entrar em funcionamento uma alíquota provisória, tá? E diz aqui, a União fixará a alíquota do CBS. Claro, porque ela é a competente exclusiva de cobrar a contribuição. E cada estado fixará a sua alíquota do IBS. Cada município fixará a sua alíquota do IBS. Então, e o Distrito Federal exercerá as competências estadual e municipal na fixação de suas alíquotas. É claro que virá uma normatização que estabelece uma faixa na qual os estados e os municípios poderão implantar as suas respectivas alíquotas. É muito semelhante ao que ocorre com o ISS, né? E que tem uma flexibilidade de estabelecimento de alíquotas. E no parágrafo 2, ao fixar sua alíquota, cada ente federativo poderá, e aqui eu não vou ler, que eu coloquei aqui, mas não é necessário nesse momento da abordagem, que são os critérios direcionados para o Estado no momento em que ele fixará as suas alíquotas.
E a alíquota do IBS incidente sobre cada operação corresponderá. E aqui tem uma coisa muito interessante. A soma da alíquota do estado de destino da operação e a alíquota do município do destino da operação. Então, o que acontece é que, quando nas operações do ICMS e do IPI, um estado do Maranhão, que eu tomei como exemplo, ao enviar a sua mercadoria, o seu produto industrializado para o estado do Paraná, ele colocava uma alíquota interna do estado do Maranhão. Agora, a situação será a seguinte: o estado do Maranhão vai ter que colocar a alíquota do estado do destino do produto, do destino da operação. Então, ele vai olhar qual que é a alíquota do IBS que o estado cobra e vai colocar, vai informar e vai tributar com a alíquota do estado do destino. Tá? Então, essa informação é de extrema importância. Esse artigo 15, inciso 1, a linha A. E aqui no artigo 18, as alíquotas de referência serão fixadas por resolução do Senado Federal. Tá? Que o Senado Federal encampou esta obrigação. Por quê? Os deputados são representantes do povo e os senadores são representantes dos estados. Por isso, cada estado tem 3 senadores e o Senado tem uma casa legislativa cujo senador representa o estado. Então, será fixado por resolução do Senado Federal. Para a CBS de 2027 a 2035, tá? E para a CBS de 2020, para o IBS de 2029, nos termos do artigo tal. Agora, vejam bem, está vendo aqui que ele falou de 25 e 29? Porque os tributos ICMS e IPI, e ISS, enfim, esses tributos, eles serão descontinuados paulatinamente. Haverá uma transição muito bem elaborada, cujo critério é muito simples, que eu vou mostrar aqui em seguida para vocês. Então, ó, e qual que é o critério? Para as empresas que vão apurar o IBS e o CBS. Eles vão apurar o imposto e o imposto apurado será deduzido do imposto que ainda estará vigente, ICMS, IPI e ISS. Vamos ler aqui. Olha, em relação aos fatos geradores ocorridos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2026, no ano que vem, a CBS será cobrada mediante aplicação da alíquota de 0,9%. Em relação aos fatos geradores a partir de 1º de janeiro de 2027 a 31 de dezembro de 2028, a alíquota do CBS será aquela fixada nos termos do inciso 1 do caput do parágrafo 2º e 3º, todos do artigo 14, reduzida de 1/10 ponto percentual em relação aos combustíveis, sujeito a regime específico de que trata o artigo 172. Pois bem, aqui ele já entra numa especificidade de uma tributação de combustíveis, que nesse momento não é necessário a gente se preocupar, porque isso vai vigorar a partir de 2027. Tá?
E aqui tem, no artigo, aqui eu já vou lá para o artigo 348 da lei complementar, porque é importante, porque é o seguinte, em relação aos fatos geradores ocorridos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2026, diz o montante recolhido do IBS, do imposto e da contribuição será compensado com o valor devido no mesmo período de apuração das contribuições previstas no artigo 195, inciso 1, e da contribuição para o PIS, a que se refere o artigo 239, ambos da Constituição Federal. Então, o que acontece? Como o sistema vai entrar de maneira progressiva em funcionamento, e ele tem uma sistemática ultra inovadora de possibilitar, de proporcionar que a pessoa só confira aquilo que foi apurado, segundo cálculos da União, com os dados que foram fornecidos, entende-se que é o correto, a pessoa vai poder ajustar, né? Mas este imposto apurado, desta forma, poderá ser compensado, deduzido da contribuição previdenciária do artigo 195 da Constituição. Tá? Então, e na medida em que o sistema vai entrando em funcionamento, ele irá sendo cobrado, mas será compensado, tá? Até que chegue-se a um patamar em que os impostos que foram aqui substituídos, né? O ICMS, ISS, IPI, possam, de maneira definitiva, serem excluídos. E diz aqui, caso o contribuinte não possua débito suficiente para efetuar a compensação de que trata-se, o valor recolhido poderá ser compensado com qualquer outro tributo federal, nos termos da legislação. E, se não tiver, será ressarcido em até 60 dias, mediante requerimento. Tá? Então, vejam que é uma sistemática que e a outra coisa, no artigo 348, ali, inciso 3, as alíquotas, tá? As alíquotas do IBS e do CBS previstas no artigo 343 e 346 não serão aplicadas em relação às operações dos contribuintes optantes pelo Simples Nacional. Então, o Simples, a sua estrutura continua íntegra, continua, inclusive aqui ele já trata da tabela, nessa lei complementar, lá no final, ele já dispõe sobre a tabela do Simples Nacional, alterando a lei complementar 123 do Simples Nacional. Pois bem, então, pessoal, com isso, eu entendo que eu consegui, ou fizemos uma abordagem estrutural da lei para que seja compreendido o que está sendo substituído, como estará sendo implantado um novo sistema, tá? E que a gente ainda depende de informações normativas que deverão ser editadas. Deverá ser constituído um comitê gestor da sistemática e as alíquotas ainda serão definidas pelo Senado Federal e o sistema entrará em funcionamento. Um sistema entrará em funcionamento em 2016,
que a pessoa vai poder operacionalizar, apurar, pagar, e aquilo que pagar ele compensa com uma contribuição. Dessa forma, eu fico aberto a perguntas, né? Espero que eu abordar 540 artigos seria impossível, porque grande parte desses artigos são artigos de instrumentalização para a elaboração das normas que deverão ser editadas. Então, eu devolvo a palavra à minha amiga Maria Gabriela, então, né, para que, caso tenhamos perguntas, né, eu possa responder aos colegas, né, e inclusive, quem tiver a legislação, quiser se reportar à legislação, seria. Eu também tenho a legislação aqui, eu poderia me reportar à legislação. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Eurico. Nossa, é um assunto muito relevante, porém muito complexo. Tá? Se eu tinha dúvidas, agora fiquei com muito mais dúvidas, porque é muita informação e assim, a gente precisa, na verdade, saber na prática como é que isso funciona, né? Mas eu acredito que com o tempo a gente vai conseguir esclarecer todas essas situações aí. Eu gostaria de saber se tem alguém que quer fazer alguma pergunta para o professor Eurico, por favor, se manifesta. Tem Maria, alguém que queira? olha, queria dizer sobre esta sua observação. No começo, né, a gente ainda Aham, tem uma estrutura de pensar, de interpretar, e é ditada pelos tributos anteriores, né? E é claro, fica uma dúvida, como o Estado e municípios vão cobrar o mesmo tributo? Não uhum, ficaria a dúvida, não seria uma bitributação, né? Não seria uma sim, bitributação? Não. E aí a gente tem também respostas para dizer por que não seria uma bitributação, tá? E que o sistema vai possibilitar às empresas um momento de operacionalizar a sistemática sem impacto tributário nelas, né? Porque aquilo sim, que ela apurar, ela vai poder deduzir uhum, e até se restituir. que bom. Professora, tem uma pergunta aqui do Wagner Denk, pergunta assim, Eurico, sendo o cálculo do IBS e o CBS não ocorrendo por dentro com o ICMS, então não teremos tecnicamente o aumento do valor do imposto real? Olha, é uma pergunta na qual o colega ele se preocupa se haverá ou não aumento do imposto a pagar no final. E olha, a preocupação da reforma não é com o aumento ou com a diminuição da carga tributária. Ela, ao final, ela vai buscar um sistema de apuração mais enxuto, com menor custos para o empreendedor, e o Uhum, ajuste de alíquotas será estabelecido de forma a que garanta que não haja um aumento da carga tributária, sabe? Então, certo. e a mudança da sistemática ocorre porque a sistemática de cálculo direto ela proporciona menos erros, menos equívoco, é mais inteligível, né? E é mais fácil de ser fiscalizado e é mais fácil de ser atendido. Ok, obrigado. Mais uma pergunta aqui, professor.
Diz assim, é do Wagner também, ele pergunta, não sendo aplicada ao simples, como ficará a bitributação ao simples? Ela deixará de existir? Olha, quando a gente tem sistemas de tributação, sistemas de apuração, a pessoa se vincula àquele sistema e àqueles critérios de apuração. Então, a empresa optante pelo simples, ela vai tributar a atividade dela, empresa, sobre o valor que ela vai acrescer aos produtos pelo critério do simples. E as empresas que estão sujeitas ao. Nós temos hoje quais sistemáticas de apuração? Nós temos sistemáticas de apuração do simples, do lucro presumido, do lucro real. São três sistemáticas básicas. E dentro do simples, nós temos a empresa de pequeno porte, o EPP, o microempreendedor e o microempreendedor e a empresa de pequeno porte e o simples. Então, a gente tem sistemáticas diferentes de apuração, tá? E esta sistemática introduzida vai se aplicar às empresas do lucro real, optantes pelo lucro real, né? E não as optantes ainda no caso do simples. As do simples estarão excluídas. A do lucro real e lucro presumido. Ok, obrigada, professora. Eu deixo de fazer uma pergunta minha agora. É assim, há preocupação sobre essa regressividade do IVA, ou seja, há uma oneração maior em relação aos pobres, por exemplo, os de classe mais baixa vão pagar mais imposto ou não? Isso daí não houve essa preocupação na hora da formulação dessa nova política tributária. Olha, o ICMS, ele é um imposto seletivo e o IPI também tem esta preocupação de ser um tributo seletivo. Seletivo, isto é, para permitir a progressividade da tributação. O que é a progressividade? As pessoas que ganham mais deverão contribuir mais para O a, fisco. para o fisco. Entretanto, minha amiga, nesse momento eu não consigo enxergar que tenha se contemplado a, a progressividade, esse critério de progressividade da incidência tributária. Por enquanto, infelizmente, ainda não constatei. Tá bom, obrigada. Não, é que é assim, é uma reforma tributária que vem ajudar. Então, eu gostaria de saber em que vem ajudar efetivamente. Tudo bem, na facilidade da apuração e tudo mais. Há redução de imposto efetivamente ou não, ou haverá um aumento de imposto? O que Olha, você pode me dizer? então, olha, então, na medida em que a gente diminui, vamos dizer assim, o staff administrativo para apuração do tributo, a gente consegue enxergar que a empresa diminui custos. Ao Certo. diminuir custos, ela pode apropriar esse custo na forma de um aumento do seu lucro, né? Ela pode apropriar isso na forma do aumento dos seus resultados, aumento da sua produtividade, uma melhor composição de custos e poder competir ou entregar produtos e serviços a custos menores para os consumidores. O que isso alavanca a demanda, né? O que faz com que preços menores faz com que as pessoas tenham condição de consumo maior. Tendo condição de consumo maior, gera maior receita tributável e vai Sim. impactar também na arrecadação de tributos maiores. Então,
é uma ação que tem efeitos multiplicadores dentro do Sim. ambiente econômico, tá? E que se enxerga, e se calcula, tem uma estimativa que é de um aumento, uma redução de 12%, ou melhor, nas margens de lucro das empresas. Ok, obrigado, professor. O Gilberto levantou a mão, Gilberto Godoy, por favor, quer fazer a pergunta? Então, boa noite, né, professor? Boa noite. Excelente explanação do senhor aí. É, a gente vê que a ideia visa reduzir essa evasão fiscal, né? A ideia principal dessa reforma tributária. Mas em nenhum momento eles colocam um compliance de melhorar a estrutura de, como eu devo dizer, de retorno dessa arrecadação para a população, né? Como já acontece hoje, né? Ela sempre arrecada muito, mas entrega pouco para a população. Eles têm que, será que uma hora eles vão pensar nesse sentido? Olha, Gilberto, interessante a sua pergunta, que faz com que nós estejamos aqui a pensar. A gente avalia que no momento em que se diminui os encargos para o empresário, né, que ele possa, de alguma forma, apropriar essa diminuição de custos numa diminuição de preços e também uma melhora, uma parte na melhora das suas margens de lucro. Agora, se ele vai distribuir isso entre melhorar 100% a sua margem de lucro, ou melhorar em 70% a sua margem de lucro, ou proporcionar uma redução de preços, sabe? Vai estar na cabeça do empresário, vai estar na cabeça do empresário, e num sistema capitalista, no qual as pessoas devem, e num mercado de sujeito à concorrência, né? É, é o mercado que vai levar com que haja um ajuste disso. O que o governo e o que a gente deve ver é que está se proporcionando condições para diminuir o chamado custo da máquina, o custo Brasil, por exemplo, né? E com esta forma, como vai estar indexado a apuração que o governo fará, ele vai mostrar para o empresário: olha, eu já sei o que você fez, já sei o que você vendeu, já sei de quem você comprou, eu sei que você recolheu isso, sei que você pagou aquilo, portanto, que você deve, no resultado final, a isso aqui. Confere aí. Com isso, vai se diminuir a sonegação, porque a pessoa só vai poder enfrentar, se insurgir contra essa apuração, se ele tiver elementos concretos para provar que ocorreu de forma diferente. Você compreende? Por isso, então, é uma reforma que pode trazer contrariedade para quem tem a perspectiva de sonegar. Mas para aquele que paga já correto, ele verá que quem não está pagando ou está pagando incorreto terá menos oportunidade de continuar a compor uma concorrência desleal com preços suportados em ou composto com sonegação tributária. Perfeito. Professor, mais uma pergunta aqui do Wagner. Denk, será reduzido as obrigações tributárias do setor fiscal das empresas? Olha, será substituído um tributo por outro. Nesse momento, é fazer uma substituição, veja bem, que vai se buscar fazer uma equiparação de carga tributária, que hoje está na base de 32%, e buscar um incremento na arrecadação pela diminuição da sonegação
e por ganhos de escala nos volumes de negócio. Então, nesse momento, a preocupação não é esta. Estaria mentindo se o governo tem a preocupação de baixar a carga tributária de 32% para 19%. Não é esse o objetivo. Ok, obrigada, professor. Mais uma pergunta daqui agora do Igor. Fiquei em dúvida sobre o impacto para grandes empresas que possuem filiais em todo o Brasil, no que tange ao impacto de atender a todas as obrigações tributárias. Olha, vai ser simplificado, por quê? Porque antes, uma empresa que tinha negócios em âmbito nacional, 27 estados, ela tinha que conhecer, ter uma estrutura administrativa para conhecer a legislação dos estados de destino, para encaminhar os produtos para aquele estado. E o estado que recebiam tinham que conhecer a legislação do estado remetente para poder se apropriar adequadamente dos créditos que vinham de lá. Agora, será simplificado, porque vai ser necessário conhecer e vai estar codificado numa tabela qual que é o índice do estado de destino somente. Vai se colocar a informação e o tributo será recolhido com base no estado de destino. Por quê? Nós vamos ter um critério de tributação, depois nós vamos ter um critério de distribuição da tributação, o que não está posto aqui ainda. A gente ainda não sabemos qual será a forma como esse tributo recolhido por essa sistemática simplificada, qual que será a alíquota, que ainda não tem, e qual que será os critérios de distribuição do montante tributário, que ainda não temos. Ok, obrigada, professor, mais uma vez. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta para o professor Eurico? Acho que não temos mais perguntas, professor. Então, eu quero agradecer ao senhor por esta fantástica a palestra, que veio abrir os olhos de muita gente e trazer mais dúvidas. Eu, pelo menos, eu fiquei com muito mais dúvidas, mas acho que isso faz parte do processo. Mas foi muito interessante, muito esclarecedora. Mais uma vez, muito obrigada, professor, pela sua palestra. E aqui no chat também temos muitos agradecimentos pela sua palestra, professor. E quero agradecer também a participação de todos nessa palestra aqui e espero que tenha contribuído de alguma forma, tá, para o engrandecimento do conhecimento de todos. Tá? Então, a todos, uma boa noite e mais uma vez, professor, muito obrigado pela sua disposição em atender e nos dar essa palestra. Boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigado.